mais 2 problemas da série PA e PG. Problema 19. O salário inicial de um funcionário é de 1.200. Supondo que esse funcionário receba um aumento de 5% a cada mês subsequente, de quanto será o salário dele após 6 meses? Nesse problema, nós vamos trabalhar com taxa de crescimento. Logo, isso nos indica que se trata de uma progressão geométrica. A sequência, ela tem como primeiro termo 1.200, que é o salário inicial. Nós queremos saber qual que vai ser o valor do A7, porque ele quer saber o valor que ele vai receber após 6 meses. Então, é depois do A6, então vamos querer encontrar o valor do A7. Como no primeiro termo para o segundo haverá um aumento de 5%, nós temos que a taxa de crescimento será de 1 mais 5%. Lembrando, por que eu tenho que somar esse 1? Porque se é um crescimento de 5%, eu pego o valor inicial e somo esse valor inicial mais 5%. Então, eu tenho que considerar esse 1 mais os 5%. Se eu não considero o 1 do valor inicial, ficaria só 0,05, o que não corresponderia ao valor de pegar o valor inicial mais 5%, e sim só 5% desse valor. Então, sempre quando for no caso, uma PG crescente, a gente tem que lembrar que nós temos que fazer essa soma para achar a razão. Então, nós encontramos a razão, que no caso é 1,05. Quando eu peguei o 1, mais a taxa de crescimento, que é 0,05, chegamos ao valor de 1,05, que é a razão desse problema. Então, agora a gente tem o primeiro termo, tem a razão, e queremos encontrar o valor do A7, que seria o valor do salário desse funcionário após o 6º mês, basta a gente substituir na fórmula, que é, lembrando lá, fórmula do APG, é a N igual a 1 vezes Q, que é a razão, elevada a N menos 1. No caso, queremos encontrar o A7, então é A7 igual a A1 vezes Q elevado a 6. Esse 6 é o N menos 1, como o N é 7, 7 menos 1, 6. Fazendo a substituição, nós temos que o A1 equivale a 1.200, a razão é 1,05. Fazendo essa operação, chegamos ao seguinte valor, R$ 1.608,11. Então, esse vai ser o valor do salário que esse funcionário vai receber, sempre com aumento de 5% ao mês, lá no 7º mês, conforme o problema perguntava. Problema 21. Numa PA, a soma do terceiro e 8º termos é 27, e a soma do 5º e 9º termos é 18. Calcule a soma dos 10 primeiros termos. Então, nós já sabemos que se trata de uma PA e a gente tem que interpretar, então, os dados que o programa está nos apresentando. E depois temos que encontrar a soma dos 10 primeiros termos. Então, vamos utilizar aqui, além dos conceitos de uma PA, também a fórmula da soma para poder resolver esse problema. Tirando os dados do problema, temos que o A3 mais o A8 é igual a 27. O A5 mais o A9 é igual a 18. Com essas informações, nós conseguimos montar esse sistema. Para resolver esse sistema, nós podemos fazer a substituição, ou seja, reescrever cada termo, seguindo o termo geral de uma PA. Nós sabemos que o A3, a gente pode escrever ele como sendo A1 mais 2R. Pelo termo geral de uma PA, nós temos aqui, no lugar do A3, A1 mais 2R. No lugar do A8, nós podemos reescrever como sendo A1 mais 7R. No lugar do A5, vai ficar A1 mais 4R. No lugar do A9, A1 mais 8R. Mas por que eu estou reescrevendo no sistema original? Porque aqui nós conseguimos ter duas incógnitas, que é o A1 e o R. Então, nós temos um sistema de equações com duas incógnitas e duas equações. Daí, a gente consegue resolver esse sistema. Mas antes, vamos simplificar
mais um pouco esse sistema. Fazendo a soma, né? A1 mais A1, teremos 2A1. 2R mais 7R, teremos 9R. Da mesma forma, na segunda equação, 2A1 mais 12R. Agora, só resolver esse sistema. Lembrando que podemos utilizar o método da substituição ou qualquer método da adição, um método que você achar mais viável para resolver esse sistema. Fazendo a resolução desse sistema, nós encontramos que o R equivale a menos 3 e o A1 equivale a 27. Então, sugiro que vocês façam a resolução desse sistema para identificar esses valores aqui que eu estou trazendo para vocês. Para encontrarmos a soma dos 10 primeiros termos, que é o que o problema estava nos pedindo, nós precisamos encontrar, então, o A10. O A10, utilizando o termo geral de um APA, nós temos que o A10 é igual a A1 mais 10 menos 1 vezes R. Substituindo os valores que nós temos, nós encontramos que o A10 é igual a zero, que a gente já encontrou. Nós temos todas essas informações aqui para poder substituir. Agora, basta substituir os valores encontrados na fórmula da soma de um APA. Então, a soma dos 10 primeiros termos é igual a A1, que a gente sabe que é 27, pelo o sistema que nós resolvemos agora. O A10, que nós encontramos aqui, eu já coloquei direto o resultado para vocês, mas façam aí para vocês verificarem. O A10 é 0. O N é 10 dividido por 2. Resolvendo aqui, fica 27 vezes 5, que é igual a 135, que é o valor da soma dos 10 primeiros termos.